convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, os versos 28 e 29, são bastante conhecidos. Vou pedir para você voltar até o verso 26, ele vai dar uma ideia melhor daquilo que vamos meditar nesta noite. Romanos 8, de 26 a 29, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Meus irmãos, o grande desafio para nós é compreender a natureza da igreja, o trabalho que ela tem para realizar, mas especialmente não se perder quando modelos econômicos ou modelos empresariais querem tomar conta da vida da igreja. A igreja tem muitas figuras que a Bíblia retrata, nenhuma delas é um modelo empresarial. A igreja não é retratada como um time de futebol, nem como um hospital espiritual, um pronto-socorro espiritual. Ela é retratada principalmente como a família de Deus, como o corpo de Cristo, como a lavoura na qual ele trabalha, como o edifício no qual ele vai construindo. Essas figuras que sempre são unidades compostas, é uma família de muitos membros, de muitas pessoas, um corpo com muitos membros. Essa natureza da igreja revela a sua diversidade. A sua diversidade é o espelho do fato do nosso Deus ser uma trindade. 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são diversos e que podem explicar também muitas coisas a partir das relações que tem com a sua própria criação. O Deus Criador e Pai, o Jesus que vem ao mundo, se encarna, se veste da nossa humanidade para conhecer as nossas dores, o Espírito Santo que conhece e que sonda os nossos corações. A igreja é essencialmente este ambiente, eu gosto de usar essa expressão, você chega num ambiente onde você é bem tratado, você se sente bem ali, como eu tive essa experiência essa semana, ali com aqueles 300 pastores, o ambiente espiritual, o ambiente de camaradagem, o ambiente onde todo mundo compreendia o que o outro sentia, o que o outro falava. Quando você chega na sua festividade de Natal, e aquela mesa está bonita, toda decorada, e todo mundo feliz, e todo mundo alegre, você encontra parentes que fazia tempo que você não encontrava, e vocês têm um ambiente de alegria, de fraternidade. A igreja é um ambiente. O irmão Carlos acabou de orar para que as pessoas possam perceber o Senhor em nós. Um ambiente onde a gente perceba a presença de Deus. Não este lugar exatamente, mas quando estão conosco. Onde estivermos, que nós sejamos os portadores de um ambiente, de uma presença. De que a gente chegue e junto com a gente chegue Jesus. Ou melhor, o contrário, que Jesus chegue e a gente chegue junto. E que se perceba essa presença de Jesus conosco. Por isso que eu gosto de entender que a igreja é um ambiente da graça de Deus. É o lugar, é o ambiente, é o momento, é a experiência onde a graça de Deus se manifesta. E a graça é um termo teológico que se refere ao fato de Deus, que é espírito pessoal, perfeitamente bom, que age em santo amor. Isso é uma definição de Langston, um grande teólogo que influenciou bastante o pensamento batista brasileiro. Ele define Deus como sendo um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Isso é o Deus que você crê. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Esse Deus tem um coração inclinado ao ser humano, de tal maneira que, motivado única e exclusivamente por sua amorosa bondade,
age favoravelmente ao ser humano, apesar das falhas e das limitações que existem nessa criação que está caída. E é por isso que você já deve ter ouvido aquela expressão que é popular, de que a graça é o favor imerecido de Deus, porque Ele age favoravelmente. Se Deus tem duas opções, te aniquilar ou te fazer o bem, Ele vai preferir fazer o bem para você. Se Ele tiver duas opções, mandar você para o inferno ou mandar você para o céu, Ele vai trabalhar para mandar você para o céu. Porque Ele age favoravelmente. Por que nós merecemos? Não. A Bíblia diz que nós não merecemos. A graça é a ação de Deus em benefício do ser humano. Sempre. Por quê? Porque Ele tem um coração tendente a isso, um coração amoroso, um coração bom. Ele age em santo amor, num amor perfeito. Não importa como o ser humano se comporte, a graça de Deus é incondicional. Você tem que fazer isso para merecer a graça de Deus. Não existe isso. Ninguém, qualquer personagem da Bíblia que você estudar profundamente a sua vida, mereceu que Deus agisse através dele, que Deus se voltasse para ele. Nenhum. Todos foram pecadores. Deus agirá em meio, ou de uma maneira de atender a demanda de cada um. Favorecer essa pessoa. Você tem dúvida? Deus vai agir favoravelmente para tirar a sua dúvida. Você tem desânimo? Deus vai agir favoravelmente para acabar com o seu desânimo. Você é desobediente? Deus vai agir para quebrar a sua desobediência, a sua rebeldia. O que você tem necessidade para se aproximar de Deus, Deus vai fazer. A graça de Deus que trata toda a humanidade. Existe uma maneira de você olhar a graça tratando toda a humanidade. Preste atenção, por exemplo, já dei esse exemplo, de Adão e Eva. Deus tinha a possibilidade ou a opção de aniquilar aquele primeiro casal quando pecou. No entanto, Ele ofereceu um Salvador para redimir a vida amaldiçoada que aquele casal havia trazido para cima de si ao desobedecer a Deus. Graça de Deus, tratando e suprindo a necessidade desse casal. É Deus que age em graça quando dirige toda a história da humanidade, desde Adão e Eva, desde a criação, passando pela escolha de Abraão, passando pela escolha de Davi, passando pela vinda de Jesus ao mundo, como diz, chegando no tempo, ou na plenitude dos tempos, para que todo ser humano seja alvo, ou seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, como Paulo fala quando escreve aos Gálatas e para Timóteo. É Deus, pela sua graça, que oferece todos os recursos para que cada discípulo de Jesus cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ninguém pode falar assim, pastor, eu não consigo, eu não entendo, eu não consigo crescer, eu estou patinando, parece que eu estou parado. Como diz o apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Isso é um mandamento, é um convite, é uma convocação para todo cristão. E que se nós paramos, é uma opção nossa, porque a graça de Deus está ofertada para nós, para que nós possamos crescer. É Deus que age, como lemos aqui em Romanos, em todas as coisas, em todas as ocasiões. Nada na nossa vida é jogado fora, porque Deus está agindo, vai agir de tal maneira que até aquilo que parece mal para nós, Ele vai fazer com que isso produza o bem na vida daqueles que amam a Deus e que para que eles se tornem parecidos com Jesus. Veja que interessante que Romanos diz que nós não sabemos como pedir, mas o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, para que Deus possa agir, fazendo com que todo o bem aconteça em nossa vida. E bem aqui é ser parecido com Jesus. Não é exatamente num passe de mágica as nossas dívidas acabarem, ou sermos curados instantaneamente. A graça age oferecendo a cada pessoa aquilo que ela tem necessidade para se aproximar de Deus, crescer e frutificar sempre.
até o último instante. A graça de Deus trata com cada indivíduo também. É assim, então, primeiro ele trata com a humanidade. Preservou Adão e Eva, preparou a plenitude dos tempos, age em todas as coisas para que a gente possa crescer e se parecer com Jesus, e nos convoca para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Ele está fazendo isso. E a gente pode falar, Deus está fazendo, mas parece que isso não, parece que é uma chuva que não caiu em mim. Eu quero falar para você que Deus age também nos indivíduos. Lembra de Abraão? Você que conhece, lê a Bíblia, um desafio para 2024, perdão. Lê a Bíblia toda durante o ano. Abraão passou por diversos testes até ser chamado de amigo de Deus. Nós relatamos isso no último informativo. A história de Abraão. Detalhes da vida de Abraão que revelam essa caminhada de crescimento e a graça de Deus acompanhando e ajudando para que ele finalmente pudesse ser chamado amigo de Deus. O teste mais difícil da vida de Abraão, que foi entregar o seu filho, sacrificar o seu filho, só foi acontecer depois de 40 anos de caminhada, mais ou menos. 75 anos ele foi chamado, 100 anos nasceu Isaac, 25 anos depois, Isaac era um adolescente, 14, 15 anos talvez, quando foi ser oferecido no altar. 40 anos de caminhada com Deus, para ser chamado de amigo de Deus. Davi passou por diversos testes até ser um homem segundo o coração de Deus. Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque nunca pecou, mas exatamente porque voltava-se para Deus, se quebrantava diante de Deus, buscava a graça de Deus. Eu cometi um pecado horrível, eu adulterei, eu matei, mas eu vou a Deus em busca da graça de Deus. E ele experimentou isso, por isso ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque ele nunca desistiu da graça de Deus, ele sempre compreendeu a graça de Deus. E o próprio Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o escritor aos Hebreus diz que ele cresceu, ele se aprendeu, ele se desenvolveu pela obediência. A graça que vai se manifestando na vida de cada um, inclusive do nosso Salvador, que se desenvolveu, que cresceu na obediência. E agora eu queria pensar com os irmãos sobre duas situações interessantes que essa semana a gente conversando, me chamaram muita atenção, as nossas perguntas que temos diante de Deus. Existem dois discípulos de Jesus, dois apóstolos de Jesus, que têm uma experiência com a graça de Deus que nos parece surpreendente e que nos parece inclusive contraditória. Às vezes nós aguardamos uma reação de Jesus e ele age de uma maneira diferente. Nós começamos a pensar o seguinte: Jesus foi duro com o amigo e foi benevolente, bondoso com o inimigo. E como pode ser isso? A pergunta que me foi feita foi essa. Parece que Jesus é duro com o amigo e é bondoso com o inimigo. Nós não devemos esquecer que a graça age de maneira personalizada. Ela oferece a cada um aquilo que cada um necessita, não o que cada um merece. Se Deus fosse dar o que cada um de nós merece, estaríamos perdidos. Ele vai oferecer a nós aquilo que cada um necessita. Por que Jesus parece ser duro com um amigo? Nós esperamos um tratamento brando, mas a firmeza da parte dele. E a primeira ocasião que eu queria pensar com os irmãos rapidamente tem a ver com Pedro. Pedro era considerado o líder do colégio apostólico e participante do círculo mais íntimo de Jesus. Os evangelistas relatam que Jesus orou, inclusive, antes de escolher aqueles 12 apóstolos. Pedro sempre é o primeiro a ser citado. Quando Jesus pergunta ao grupo o que as pessoas estão falando a meu respeito, lá em Mateus capítulo 16, Pedro pula na frente do grupo e responde pelo grupo. E ninguém desdiz o que Pedro está falando. Pedro era um líder no meio daquele grupo.
Pedro é chamado por Jesus no momento mais duro da sua vida, aquela angústia de morte, próximo da crucificação, chama Pedro, Tiago e João. E é Pedro que, diante daquela figura de Moisés e Elias consolando a Jesus, conversando com Jesus, que se arvora a falar: vamos fazer tendas para ficarmos aqui. Pedro fazia parte deste grupo mais íntimo. Pedro é voluntarioso e disposto a entregar-se completamente a Jesus. Ele que afirma isso: eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Todos podem te abandonar, eu jamais. E é ele também que, na hora que Jesus é preso, é ele que pega da sua faca e corta a orelha de Malco. Ele estava disposto a morrer ou matar. Quem é que vai vindo aquela multidão que veio prender Jesus, sacar a faca, a espada? Ou ele mata ou ele morre. Pedro era este amigo leal, do círculo íntimo de Jesus, pronto para tudo. Mas é este amigo íntimo que Jesus dispara talvez a repreensão mais dura que nós encontramos da boca de Jesus, quando ele diz para Pedro: saia da minha frente, Satanás. Em algumas versões, arreda, Satanás, afasta de mim, Satanás. Exatamente logo após Pedro ter dito que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais um pouquinho adiante, Jesus começa a falar: eu sou esse Cristo, esse ungido de Deus, esse escolhido. E eu sou escolhido para morrer por vocês, para morrer no lugar de vocês, para providenciar redenção para vocês. Aí Pedro começa: não, Jesus, de maneira nenhuma. Longe que Deus permita que isso aconteça na tua vida. Deus vai ter misericórdia do Senhor. E aí Jesus dispara: sai da minha frente, Satanás. E essa definição é tão boa, porque Jesus sabia que precisava caminhar para a cruz. E Pedro estava se colocando entre Jesus e a cruz, entre Jesus e a vontade de Deus. Lembra que Jesus orou: não seja feita a minha vontade, mas a tua? Aquela era a vontade de Jesus, do Pai para Jesus. E Pedro estava se colocando um amigo leal, querendo o bem de Jesus, recebe essa repreensão tão dura. Pedro é um amigo íntimo, porém demonizado. Olha que perigo. Pedro não era um demônio, mas o raciocínio de Pedro era demonizado, porque levava em consideração a maneira de Satanás raciocinar. É por isso que Jesus repreende dessa maneira. Pedro está fora de si. A repreensão é para Pedro. Pedro, não se permita ser dominado pelo inimigo. Pedro precisava ser tratado dessa maneira realista, objetiva e honesta, para que pudesse ser salvo, crescer, frutificar e se tornar parecido com seu mestre. Eu me lembrei agora de algumas vezes que fui repreendido pela minha mãe, e com chinelo. Não era porque ela me odiava. Ela estava brava comigo, com certeza. Mas ela fez isso porque me amava. Você já fez isso com seu filho? Já chamou a atenção de alguém que você ama? Porque a pessoa que a gente não ama, a gente fala: larga, deixa, a vida dela, ela que cuida. Não é assim que você faz? Uma pessoa que não é íntima de você, que você não gosta muito, que faz mal para você, você fala assim: ó, larga aí, deixa para a vida dela. O próprio Deus faz isso. Se você ler primeiro capítulo de Romanos, chega uma hora que ele fala assim: olha, Paulo escreve dizendo: Deus abandonou essas pessoas. Deus não vai mais se preocupar com elas, porque elas são rebeldes, escolhendo a rebeldia. Deus deixa de amá-los, abandona a sua própria sorte. Jesus faz isso, e para Pedro, ele não faz isso. Ele repreende duramente exatamente por causa disso. A graça não passa a mão em nossos pecados, nem encontra desculpas para as nossas limitações. Você vai lembrar de Jesus falando daquele rapaz que recebeu um talento, foi e enterrou. Depois, quando chegou o seu senhor, tempos depois, o
rapaz chegou e falou, olha, está aqui aquilo que o Senhor me deu, é seu, é teu, toma. Jesus repreende duramente aquela pessoa. Você não é limitado. Você deveria ter feito alguma coisa, ter produzido alguma coisa. A graça nos trata, meus irmãos. O coração gracioso de Deus, inclinado a nós, nos observa de maneira amorosa e oferece o remédio necessário para cada um de nós, ainda que seja amargo. Por isso que eu disse, é desânimo? É rebeldia? É medo? O que é que te impede? A graça de Deus vai tratar. E se a gente se oferece, Ele vai tratar mesmo que o remédio seja amargo, como foi para Pedro. Jesus precisava honestamente dizer a Pedro que em seu coração, no coração de Pedro, Pedro havia dado espaço para Satanás aninhar-se. Duro. Um amigo íntimo de Jesus, dentro do colégio apostólico? Não, não é duro. Porque a graça quer nos tratar. E ela vai tratar daquilo que precisa em nossa vida. Então, quando a gente olha para Pedro e veja assim, o Senhor falando desse jeito com Pedro, é porque a graça de Deus precisava tirar Pedro daquele lugar. Agora, existe um outro apóstolo, a quem Jesus parece tratar com bondade, um verdadeiro inimigo. A segunda pessoa é Judas. Judas também fazia parte do colégio apostólico, escolhido pelo próprio Jesus após oração, tratado por Jesus durante 3 anos. Judas tinha visto tudo que Jesus havia feito. Judas esteve próximo de Jesus, viu seus ensinos, viu o seu poder. Judas tinha atitudes que evidenciavam, no entanto, o seu descompasso no discipulado. Paulo vai falar que para os crentes de Corinto, que pelo tempo de conversão que eles têm, eles já deviam ter crescido mais. Paulo está dizendo que vocês estão em descompasso. A gente hoje vê tantas opiniões, tantas entrevistas, falando assim, fulano chegou o teste do PISA, fulano chega no 2º grau, não sabe fazer fração. Fulano chega na 5ª série e não está alfabetizado. Descompasso na sua vida. Não está caminhando da maneira como deveria. E Judas é um desses. Está com Jesus, próximo de Jesus, ouvindo tudo, vendo tudo, mas andando em descompasso com o seu discipulado. Judas, apesar de tudo isso, João diz que ele era ladrão. Não é que o pessoal tinha desconfiança. É que ele era mesmo. Judas foi totalmente dominado pela riqueza, por Mamon, que ele chegou ao ponto de dar um preço pela vida de Jesus. Ele que pergunta, quanto vocês me oferecem se eu lhe entregar? Jesus, 30 moedas. Tá bom, fechado. Ele era este homem que foi duramente repreendido por Jesus, quando aquela mulher quebra um perfume de 300 denários, quase 1 ano para se comprar um perfume como aquele. Ele fala, por que se jogou fora esse dinheiro todo? Podia se dar para os pobres. Jesus o chama a atenção, deixem essa mulher em paz. Na frente de todo mundo. Duro ser repreendido na frente de todo mundo, né? Judas foi repreendido na frente de todo mundo. Deixa essa mulher em paz. Ela fez isso preparando o meu corpo para a sepultura. E isso que ela fez vai ser lembrado para a eternidade. É interessante que este homem que vai dando mostras do seu caráter, que vez após vez, ele não é repreendido só uma vez, mais de uma vez, mas ele vai demonstrando a ponto de todo mundo saber que Judas tirava da bolsa, aquilo que se colocava na bolsa ele tirava. E João afirmar, ele era ladrão. Apesar de tudo isso, no momento mais excruciante, mais duro, momento mais próximo da cruz, quando aquela multidão chega para prender Jesus, Judas beija Jesus, e Jesus pergunta, amigo, a que vieste? O amigo íntimo
ele chama de Satanás. Mas o inimigo declarado, ele chama de amigo. Que coisa estranha esse comportamento de Jesus. Judas estava completamente demonizado. Se Pedro, você vai lembrar também que na celebração da ceia, Jesus instituindo a ceia, João relata que o inimigo tomou conta do coração de Judas. E aí Jesus liberou Judas. O que tem que fazer, você faz logo. Eles se encontram nesse momento. E Jesus, mais uma vez, amigo, a que vieste? Jesus o tratou como amigo, porque Jesus tratou com graça o elo mais fraco do colégio apostólico. Os outros discípulos foram tentados. Você vai se lembrar também que Pedro, naquele momento em que ele declara, todos podem te abandonar, mas eu não, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, o inimigo te pediu para se andar. Ele vai peneirar a sua vida, ele vai te testar. Eu estou orando por você, para que a sua fé não seja em vão. Como Pedro, outros discípulos foram testados. Nós vamos lembrar que Judas traz Jesus, Pedro nega Jesus, e os outros 10 fogem, tirando João, perdão, os outros 9 desaparecem no momento mais difícil da vida de Jesus. Todos foram testados, mas Judas permitiu-se ser dominado, permitiu que o inimigo tomasse conta do seu coração. Nem aquela dura repreensão, expressão da graça de Deus sobre Judas, Judas, acorda, deixa essa mulher em paz, você não está compreendendo as coisas. Jesus foi duro com Pedro também, foi duro com Judas também. Essas duras repreensões não surtiram efeito na vida de Judas. E agora, nesse último instante, quando Jesus chama Judas de amigo, a graça de Deus está se manifestando mais uma vez. E sabe, meus irmãos, agora, se Judas caísse em si, pedisse perdão, não fosse se matar, a graça, esse coração favorável de Deus, tenderia para o seu lado. Mas Judas, para Judas agora, a graça de Deus é uma testemunha da dureza do seu coração. Judas, no momento em que você traz Jesus com um beijo, e Jesus te chama de amigo, era um convite para ele se arrepender. E sabe o que a gente tem hoje? A dimensão da dureza do coração humano. O estrago que o inimigo pode fazer na vida de alguém quando ele toma conta do seu coração e se aninha ali. Judas jamais poderá afirmar que não lhe foi oferecida a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Judas não merecia, por isso é graça. Pedro também não merecia, por isso é graça. Você e eu não merecemos, por isso que a graça nos é ofertada. Quando nos parece que não há juízo de Deus, e você deve conhecer alguém que fala assim, fulano é até insolente, profano, naquilo que fala e naquilo que faz diante de Deus. Merecia o juízo de Deus. E você parece que pensa assim, parece que Deus não está se importando, que Ele não está vendo o que está acontecendo. Parece que Deus não se move. A Bíblia nos diz e nos fala sobre um Deus que é longânime, que estende a sua paciência, e que isso é uma expressão da graça de Deus. Se Deus permitir amanhã, lá para as 5 da manhã, vai clarear o sol. E você vai despertar. E você vai perceber que a graça de Deus se renovou. Como Jeremias falava,
Renovou para você que é crente, que ama a Deus, que acabou de cantar, que está aqui no culto. E vai clarear também para aquelas pessoas que mataram na faixa de Gaza, que estão cometendo feminicídios dia após dia, que estão mexendo com tráfico de drogas. Isso é graça de Deus para todo mundo. Essa é a graça. Agora eu queria falar da graça que se manifesta para você. Como eu disse, que está indeciso. Que fica nesse nem morno, nem quente. Ou melhor, nem frio, nem quente. Fica no morno. Eu tinha um pastor que pegava os jovens na porta da igreja, na saída. E aí, Raimundo? Aí a pessoa, não chama Raimundo. Não, é que é um pé no mundo, um pé na igreja, outro no mundo. E aí o jovem ficava assustado com o pastor falando isso. Mas existe isso. Às vezes não é uma atitude, porque você vem um domingo por mês, falta 3. Não é isso. É a maneira de raciocinar que está demonizada. Podemos estar aqui nesse momento, diante da celebração da ceia do Senhor, e ter uma mentalidade demonizada. Não raciocinar como Deus. Falta de sabedoria. Tiago fala, peça a Deus. Peça, ore, busque. Palavra à disposição para nos dar graça de Deus. Deus não vai negar isso. Rebeldia. Tem gente que declaradamente vai pecar. Que vai tomar decisões na sua vida em relação ao pecado. E a gente pode falar assim, mas Deus não está vendo isso? Essa rebeldia? Ele não vai fazer nada? Por vezes, não fazer nada aos nossos olhos é um oferecimento de graça. Essa mesma graça que é ofertada hoje e que vai se tornar a testemunha quando o juízo de Deus vier. Essa graça resgatou Pedro quando Pedro já tinha desistido e foi chamar Pedro para pastorear os seus cordeiros. Essa graça foi oferecida a Judas até o último instante, mas ele se permitiu ser dominado por Satanás. Eu quero terminar lembrando que João registra que naquela ceia que antecedeu todo esse momento, ele registra que Jesus chamou os seus apóstolos, preparou aquela ceia, lavou os pés de todos eles, e João diz assim, Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. Em algumas versões são traduzidas de que ele amou perfeitamente. Não faltou nada de amor para nenhum daqueles 12 que fizeram aquela ceia com o Senhor Jesus. Nem para Judas. Judas não poderá chegar diante de Deus e falar, poxa, Pedro foi mais amado do que eu, era preferido de Jesus. Não. Porque Jesus amou a todos os seus de maneira perfeita. A graça foi oferecida a cada um, naquilo que cada um precisava, para ser salvo, para crescer e para frutificar. E a minha pergunta, com quem você se parece? Em que área da sua vida você está precisando da graça de Deus? Ela está sendo oferecida para você. Ela pode ser dura, mas será a expressão do amor de Deus para a sua vida. Pode ser que alguém ache que Deus foi muito bondoso com você, mas será a expressão da graça de Deus sobre a sua vida. Permita que a graça de Deus mude a sua indecisão, a sua falta de sabedoria, a sua rebeldia, o seu medo, o seu pecado. É a graça de Deus que traz solução para isso e que nos renova. Graça é
é um favor imerecido de Deus. Deus está olhando para você hoje, com um coração favorável a você. Eu quero convidar você a orar diante de Deus e permitir que Ele faça algo de diferente na sua vida. Feche os teus olhos onde você está e vamos falar com Deus, pedindo que Ele haja de maneira favorável a nós, manifestando o seu amor para a nossa vida. Deus querido, nós louvamos o teu nome, porque através dessa celebração podemos dimensionar o tamanho da sua graça. O Senhor não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós e de graça. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor nos amou antes mesmo, ou quando nós ainda éramos pecadores. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o sangue precioso de Cristo é que nos purifica de todo pecado. Que tremendo amor, que tremenda graça o Senhor manifestou e derramou sobre nós. Que ela mova o nosso coração, ó Deus, a buscá-la constantemente, a viver dependente dela, a se permitir ser transformado por ela. Ó Deus, perdoa o nosso medo, a nossa indecisão, a nossa rebeldia, e cada pecado, ó Deus, que cometemos contra o Senhor. Derrama a tua misericórdia, a sua graça sobre nós, que o sangue precioso do teu Filho nos purifique de todo pecado. É a nossa oração no nome precioso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.